Olá, você que nos segue da Igreja Batista do Galeão, mais uma vez venho deixar com vocês um texto da Palavra de Deus, que se encontra lá em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Mateus, capítulo 24, versículo 35. E Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Começando: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por que eu hoje resolvi ler esse texto e daqui a pouco iremos ler mais alguns? Pelo seguinte, hoje é uma pessoa bastante conhecida no meio evangélico, somente nas redes sociais aí, longe de usar esse canal para atacar alguém, usar esse veículo aqui para fazer vídeo de confusão, vídeo assim de sensacionalista, sabe? Não, longe disso. De um modo cordial, irei discordar de uma pessoa que disse o seguinte, que a palavra de Deus precisa ser atualizada. E Jesus, um pouco antes ali de se entregar para cumprir o seu sacrifício por amor da minha vida, por amor da sua vida, ele vai dizer para os seus discípulos que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras elas vão de permanecer. E é isso a essência que o texto quis nos falar. Então eu fico pensando e perguntando: a palavra de Deus precisa ser realmente atualizada? O próprio Jesus disse que não. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mediante a isso, vamos ler mais alguns textos. Lá em Pedro, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 ainda, no versículo 25. 1 Pedro, capítulo 1, no último versículo desse capítulo, o versículo 25. 1 Pedro, as cartas de Pedro, ficam mais lá pro finalzinho. Se você quiser pegar, começar a abrir de Apocalipse e ir voltando, você se deparará com Judas, Tiago, vai vir a segunda carta de Pedro e essa primeira carta de Pedro. Então vamos ler agora. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Mais uma vez, a própria palavra se dizendo que as palavras do Senhor permanecem para sempre. Primeiro dita pelo próprio Senhor Jesus e a segunda agora dita pelo apóstolo Pedro. Então, e novamente eu volto à pergunta: a palavra de Deus precisa ser atualizada? Realmente ela precisa, como diz os jovens, ela precisa de um upgrade? Já vimos dois textos a qual ela mesma diz, a própria palavra diz, que elas são palavras eternas. O próprio Jesus disse: os céus e a terra onde passa isso aqui tudo, e vai passar isso aqui tudo. Mas as palavras do Senhor ela vai permanecer. E eu pergunto: de fato, vamos precisar a palavra de Deus ser atualizada? E por fim, nós vamos abrir nossas Bíblias agora lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, último livro, último capítulo e um dos últimos versículos da palavra de Deus, lá no finalzinho. Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. É o antepenúltimo versículo da Bíblia. E diz o seguinte: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Repetindo: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. A gente vê que o próprio Jesus, através ali da vida do João,
vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus ela não pode ser tirada. Nada. Nada. E se você ler o versículo anterior, eu vou ler com vocês agora o versículo 18, olha o que vai dizer. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, e se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, na palavra de Deus, eu não posso acrescentar e nem posso tirar. Como é que eu vou fazer uma atualização da palavra de Deus se eu não posso acrescentar nada e se eu não posso tirar nada? A palavra de Deus ela não precisa ser atualizada. Hipótese alguma, meu querido. A palavra de Deus ela é eterna. Ela é para todo sempre. Então, quando vocês ouvem qualquer coisa do tipo que tendem aí que nós temos que questionar a palavra de Deus, desconfie da pessoa que está falando isso. Porque o que Deus deixou para a nossa vida está tudo aqui. Está tudo aqui. Não precisamos estar buscando fontes alternativas e nem precisamos estar acrescentando, tirando nada, adaptando a palavra de Deus. Isso não existe. As palavras do Senhor Jesus, a palavra de Deus ela é eterna. Claro, tem uma questão, se eu for traduzir ela para o outro idioma, eu vou traduzir ela para um outro idioma para que aquela pessoa possa compreender. Eu teria que fazer modificações que não é do nosso idioma, mas eu vou transliterar, traduzir para um outro idioma. Por exemplo, a palavra Deus em inglês é God. Então eu vou ter que escrever God, porque o povo que usa a língua inglesa vai entender Deus como God. Mas eu não posso alterar a essência, eu não posso alterar as palavras que Jesus deixou para a nossa vida e dar um sentido diferente, dar um upgrade. Eu não posso fazer isso, porque está tudo aqui agregado. Deus deixou esse presente aqui, essa dádiva para nossas vidas, para que possamos lê-la diariamente e desfrutarmos. Faça uma leitura diária desta palavra, a palavra que não precisa de atualização. O meu smartphone, ele precisa de atualização. O meu notebook, ele precisa. Os programas precisam de atualização. Algumas televisões também fazem algum tipo de atualização. Tudo que é dispositivo, tablet, vão precisar de atualização para poder se manter funcionando bem. Né? E aproveitar o que tem de bom na tecnologia. Mas a palavra de Deus, ela já tem a atualização final aqui. Quando Deus mandou, já botou com todas as atualizações, com todos os upgrades, está aqui para nossas vidas. Essa palavra aqui, realmente ela nos traz vida. Essa palavra aqui, ela nos conduz à salvação, sem precisar de agregar nada. Então, meu querido, eu deixo aqui essa palavra com você, que você pensa, reflita muito bem o que Deus quer falar com você. E grave isso. Toda vez que alguma pessoa fizer você tender a querer mudar um pouquinho da palavra de Deus, a essência, dizer que precisa acrescentar algumas coisas, desconfie. Porque ela mesma já se diz, ela é eterna. As palavras do Senhor Jesus, elas são eternas. O céu e a terra passarão, mas essas palavras aqui, ó, não hão de passar. Tá bom, querido? Deixa aqui a nossa reflexão e tudo de bom para você. Que o Senhor nos abençoe e que assim possamos ir na sua graça. Amém.